Olá, sou Andréia Gama, sou mulher travesti, moro no estado da Paraíba, estou com 58 anos de idade, sou funcionária pública, trabalho com socioeducação dentro do sistema com jovens e adolescentes, garantindo direitos da cidadania. Andreina, você que veio da Paraíba, a Paraíba é um estado que é bem preconceituoso, a gente ainda vê muito preconceito no teu estado. Fazer e participar de um evento desse, que a gente está catalogando os fatos que aconteceram, como é para a Paraíba aceitar o que a Paraíba passou? Os fatos que acontecem na Paraíba ainda são como antigamente ou mudaram muito? Nós ainda somos um país extremamente muito conservador, né, muito patriarcal e infelizmente a Paraíba, assim como na maioria do Nordeste, existe muita questão de um coronelismo, né, da questão do ser masculino quando você transita, quando você é uma mulher travesti e você rejeita um prêmio, como eles reconhecem, o falo, né, como um prêmio. Então, para nós, mulher travesti, ou qualquer pessoa que seja na letra LGBT, quando a gente não referenda esse órgão para essa sociedade que não nos representa, e mais uma vez elas fazem das nossas vidas uma barganha, porque na verdade o que tem acontecido muito no meu estado? Quanto mais mortes acontecem, mais eles identificam como higiene social. Então, na verdade, a Paraíba se tornou um campo onde as pessoas LGBTs elas têm muito, muito receio. E para ser uma mulher travesti, que a gente carrega, um corpo que carrega toda essa identidade política, se torna ainda muito mais difícil, porque cada vez que a gente é assassinada, porque nós somos assassinadas de várias formas, assassinadas quando somos expulsas de casa, quando somos expulsas da escola, quando não conseguimos passar da estatística de vida, que é de 35 anos, quando a gente não consegue adentrar a universidade, quando a gente não tem os nossos direitos reconhecidos. Então essas são as formas de mortes que na verdade a primeira não aceitação começa com nós mesmos, porque a gente não quer, na verdade, decepcionar os pais, porque eles criaram uma perspectiva de vida, né, na verdade, porque os pais fazem os famosos chás de bebê, os chás de revelação, e eles projetam o destino daquela pessoa a partir daquele órgão, né? Então, se é um menino, então, e o pai é um engenheiro, então vamos ser engenheiro, vamos ser um jogador de futebol, isso, aquilo, outro, e esquecem que essa pessoa vai ter uma vida própria. Então, quando de repente a gente se descobre, né, numa identidade de gênero que diverge daquela, então a gente tem que pagar um preço e continua pagando um preço muito alto. Eu esperava que aqui em 2024 a gente tivesse avançado em muitas questões e que a geração X, como é chamada agora, né, elas estivessem muito mais empoderadas de algumas questões. Mas eu vejo que a gente não avançou. A gente não avançou, a gente retrocedeu, a gente tem visto muito mais assassinatos, a gente tem visto muito mais violência, a gente alcançou algumas políticas, a gente precisa reconhecer que a gente alcançou algumas políticas, como questão de nome social, retificações de nome, ambulatórios para pessoas travestis e transexuais, algumas políticas públicas, principalmente lá no estado da Paraíba. Nós somos o único estado que tem uma lei. Existe a lei do cartaz que fala sobre a discriminação por orientação e identidade de gênero, e isso acarreta multa. Chamou de lei do cartaz porque, na verdade, é o único que a gente tem como lei, porque o que a gente tem, na verdade, na maioria das vezes, são projetos de lei. Os ambulatórios são projetos de lei, os centros de referência são projetos de lei, então todas as políticas públicas que nós temos lá são projetos de lei. Então qualquer outro governante que não concorde com nenhuma dessas políticas, elas podem acabar a qualquer momento. A gente passa agora, o Brasil está polarizando muito essa história da metade. O Brasil é todo metade sim, metade não. Metade vermelho, metade preto, é assim, tá tudo assim. Dá medo nisso tudo, da gente cair na cor que a gente não representa, que nos ajuda na verdade, não é nem que representa, que nos ajuda. Dá medo a gente cair numa outra cor que volta tudo aquilo que a gente construiu? Eu acho que o grande medo, na verdade, eu não sei nem se eu chamaria de medo, mas eu acho que a grande frustração é a gente que construiu tudo isso
da nossa geração dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, chegar agora em 2024 e ver que todas as nossas lutas, todas as nossas políticas, nossas manas, nossas pessoas LGBTs, as conquistas que a gente teve até agora, né, os avanços que a gente teve com HIV e AIDS, tudo isso retrocedeu e não avançou. Pelo contrário, virou uma política do oba-oba. A juventude, ela não se reconhece nas pessoas com mais experiência, não vou dizer mais idosa, mas com mais experiência, porque a gente precisa falar sobre essas questões, porque nós somos um país sem memória. Somos um país extremamente sem memória, em que a gente não respeita a experiência do outro. É como se a gente tivesse um prazo de validade. Então, se você não é jovem, se você não tem a pele ainda muito tão viçosa, então você está fora do mercado de trabalho. E se fora do mercado de trabalho, está para toda a nossa população, principalmente a população de travestis e transexuais. Nessa levada que a gente está tendo agora também, a mesma coisa, dessas meninas novas que estão aparecendo, delas estão sendo lançadas, a história do silicone e tal, tá todo mundo se propagando, na verdade, está crescendo. Essa história das memórias que você veio para cá, para o Ceará hoje, né, ver, participar, essa história desse projeto das memórias, como é que você acha que elas veem tudo isso nessa nova geração? Na verdade, elas eram quem eram para estarem aqui nos assistindo. E, na verdade, mais uma vez, a gente está fazendo uma política que estamos falando de nós para nós mesmas. Então, eu tenho visto muitas de nós que nos reconhecemos já nessa política. Então, precisaria que essa galera mais jovem, a gente precisa voltar para as bases. A gente precisa fazer formação. A gente precisa dizer para essas pessoas que elas precisam ser capacitadas para entender o que é movimento social, como se faz movimento social, como se sobrevive a todo esse caos que foi causado, que se deixou causar depois de tantas mortes, de tantas manas, de tantas pessoas, de tantas militâncias, né, de tantas pessoas que tombaram durante a vida e continuam tombando, e essas pessoas continuam não referendando essa experiência. Então, assim, esse país etarista que nós temos, em que a juventude quem tem toda a sabedoria, isso é uma enganação. E isso tem feito uma coisa que é muito perigosa, que não existia muito na minha geração. Na minha geração, a gente levava uma carreira, a gente chamava-se buquê, era uma pedrada que jogavam na gente, fazia tudo isso, aquilo, outro. Mas o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia nós temos um estado onde nós tivemos um determinado governante em que ele disse, né, que cada LGBT morto é uma higiene social. Então isso a gente tem escutado até mesmo no nosso estado. Então isso nos preocupa muito quando a gente vê cada vez mais essa população sendo disseminada, e aí ela está sendo disseminada por falta de procurar informação, porque elas estão adentrando, mesmo que pouco, nas academias, nas universidades, mas elas não estão procurando o conhecimento da vivência das outras pessoas que não tiveram essa oportunidade, mas que batalharam para que hoje nós tivéssemos travestis trabalhando em alguns espaços, andando de dia, porque nós éramos criaturas noturnas, nós não poderíamos andar à noite. Elas não passam mais pelas questões que na década de 80 nós fomos discriminadas pela questão do HIV e AIDS, que era extremamente ligada para a nossa população, né? Então, hoje em dia, virou-se até um oba-oba, e fica até uma crítica também para que a gente comece a discutir e voltar a fazer política de HIV e AIDS nas bases. A gente precisa sair das redes sociais e voltar para as bases e dizer assim: a AIDS, ela não é legal. E aí a gente falar mais abertamente sobre as conquistas de PrEP e PEP, mas dizendo que isso não é um programa anti-AIDS, mas sim um programa em que a gente previne, é uma prevenção combinada. Então a gente precisa combater ainda o HIV e AIDS e precisa conscientizar cada vez mais esses jovens e dizer assim: olha, chega para nós, mesmo chamando a gente de velha, mas a gente tem muito para oferecer, muito para ofertar para que elas cheguem à nossa idade, porque nós já tivemos a idade delas. Queira Deus que elas tenham a nossa.